ouvinte e espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo. 12:03, eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook, também no nosso canal no YouTube. Aí no YouTube, clique no sininho para receber as notificações de todas as nossas transmissões. Ouça os nossos podcasts disponíveis no blog gentequefala.com.br e, a partir de agora, interaja com a gente pelo WhatsApp 973350038, de novo, 973350038, e também, claro, pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Iniciando mais uma semana por aqui, eu apresento a partir de agora as nossas convidadas desta edição do programa Gente que Fala. Com a gente, Rosmarie Correia, delegada Rose, vice-presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina. Delegada Rose, seja bem-vinda ao programa Gente que Fala mais uma vez. Tudo bem? Prazer estar com vocês novamente. Fazia tempo que eu não entrava, então realmente estava com saudades de vocês já. E uma boa tarde para todo mundo que está nos vendo e ouvindo. Muito obrigado, delegada Rose, por aceitar o nosso convite mais uma vez. Também com a gente a Camila Zinger, advogada, a doutora Camila Zinger, especialista em direito societário, direito de família e sucessões. Doutora Camila, seja bem-vinda ao programa Gente que Fala. Tudo bem por aí? Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. É um prazer poder participar. Também vai participar com a gente, estamos no aguardo, a vereadora paulistana Adriana Ramalho, do PSDB, presidente da Associação das Vereadoras do Estado de São Paulo, a AVESP, ainda não se conectou aqui na nossa sala de videoconferência, mas já teremos a presença da vereadora Adriana Ramalho. Mas a gente já vai aqui para o nosso primeiro tema, para a nossa análise. Pessoal, academias e parques voltam a abrir hoje com restrições aqui na cidade de São Paulo. Parques, por exemplo, abrirão com horário reduzido e proibição do uso de bebedouros e de acesso aos parquinhos, quadras e campos de prática esportiva coletiva e, além do uso obrigatório, claro, das máscaras em tempo integral. A reabertura, porém, coincide com um novo gargalo no processamento de exames de Covid-19 na rede pública. São quase 14 mil amostras represadas no estado de São Paulo, sendo 7 mil somente na capital. Delegada Rose, é um problema que gera preocupação, a reabertura agora de parques, de academias, em razão desse represamento, 14 mil amostras no estado de São Paulo, 7 mil somente na capital, ou seja, acabamos abrindo no escuro, sem saber exatamente o que está acontecendo, sendo que os números deveriam ser referência para esse momento de reabertura. Bom, Mauro, eu vejo realmente com uma certa preocupação aquilo que vem acontecendo aí com essa abertura. Nós sabemos que é importante essa reabertura, que precisava abrir, que a vida tem que voltar à normalidade. Mas, na realidade, o que eu percebo é que as pessoas não estão se dando conta da gravidade da situação e, apesar de todas as recomendações, não estão tomando as cautelas devidas para poder usufruir do parque, usufruir da academia e de tantas outras, do restaurante, de todas as coisas que estão sendo abertas. Você vê pessoas sem máscara, você vê pessoas que não estão achando que aquilo nunca vai acontecer com elas, e você mesmo disse, nós estamos com 14 mil exames represados, fora que a cada 14 dias, dependendo da situação, por exemplo, nós estamos abrindo tudo hoje. Se for aumentar, nós só vamos ter essa estatística daqui a 14 dias, que é quando o vírus se instala e tudo mais. Então, é realmente, na minha opinião, muito preocupante, apesar de entender que é necessário que se comece a reabrir as coisas para tentar levar uma vida normal, o momento ainda não é de normalidade. Então, eu me preocupo muito. Eu acho que a gente tem que apelar para a consciência das pessoas. Não são tanto os governantes, porque eles estão tomando as providências necessárias, estão fazendo as orientações, e o que a gente percebe muitas vezes é que as pessoas não estão seguindo as orientações e estão achando que isso é brincadeira. Então, aqui fica o apelo
para aqueles que vão usufruir dessas coisas que estão abertas, e mesmo aqueles que não vão, para tomar todos os cuidados necessários, porque a coisa ainda não acabou. Delegada Rose, quando tudo começou, falava-se no isolamento social e existia aquela situação, a saúde que tem que ser protegida, as pessoas que têm que ser protegidas, ou a economia que tem que ser protegida. Ficamos nesse debate de dicotomia ou falsa dicotomia, né, nesses dois pontos, né? E todo mundo agora, com a possibilidade de ir para as ruas, para usufruir de tudo de uma maneira mais ou menos normal, né, está faltando essa consciência que a senhora destacou. Eu acho que, eu digo o seguinte, talvez a gente tenha fechado antes da hora e aberto antes da hora. Talvez a gente tivesse que ter esperado um pouco mais para fechar e tivesse esperado um pouco mais para abrir. Você vê que os números, eles vêm aumentando. Você tem todos os dias quantas e quantas mortes, quantos seres humanos, quantos homens e mulheres que estão perdendo a vida para esse vírus. Então, a gente, às vezes, eu não culpo os governantes. Eu digo o seguinte, prefeito, governador, presidente, todo mundo está tentando fazer o melhor. As orientações estão sendo dadas. O sentido que a gente possa ter uma vida normal precisa acontecer, mas as pessoas têm que ter consciência. Falta responsabilidade nas pessoas, no sentido de aproveitar essa abertura de uma maneira correta, sem correr risco da sua vida ou colocar em risco a vida de outras pessoas. Doutora Camila, sua observação, por que tem faltado essa responsabilidade para parte da população que agora, né, tendo essa possibilidade de ir para as ruas e aproveitar realmente aquilo tudo que ficou para trás, as pessoas não colaboram e ainda colocam em risco não só a própria vida, a própria saúde, mas a saúde dos outros? Eu acredito que as pessoas elas estão carentes de informação e acabam se expondo a riscos e também eu acho que a situação dentro das casas e das moradias ela propicia isso. Acho que as pessoas estão cansadas e com pouca informação e isso infelizmente gera atitudes irresponsáveis de alguns, né? De alguns. Eu espero que a grande maioria tenha consciência de que precisa se resguardar. E esse cansaço, será que justifica isso tudo que está acontecendo, essa falta de consciência de parte da população? Infelizmente, eu acho que não, né? Mas é uma situação muito atípica e que nós ficamos numa posição delicada para falar do outro, né? Nessa situação. Mas eu acho que nada justifica uma atitude responsável. Agora sim, já estamos com a presença da vereadora paulistana, Adriana Ramalho, do PSDB, a vereadora que é presidente da Associação das Vereadoras do Estado de São Paulo, a VESP. Seja bem-vinda, vereadora Adriana Ramalho, tudo bem? Boa tarde a todas e todos que nos assistem, delegada Rose, doutora Camila, Mauro, um abraço também aí para o Fausto Camunhas, Zenilda. Para mim é uma satisfação, uma alegria estar sempre aqui com vocês, ainda mais, se me permitem aqui, mas eu faço questão de registrar, estar lado a lado com a minha mentora, minha referência, minha inspiração, que é a delegada Rose. Essa mulher brilhante e que me motiva todos os dias. Então, estar aqui num canal tão importante e junto com ela é um aprendizado, uma motivação e uma satisfação. Muito obrigada. Muito obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite, vereadora. A gente já aqui na nossa análise do primeiro tema da nossa pauta, que é a volta dos parques, a reabertura dos parques, das academias, num momento em que 14 mil amostras de exames de Covid represadas no estado de São Paulo, sendo 7 mil na capital. É uma preocupação porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo com a contaminação, tanto no estado quanto na cidade, com o tamanho represamento de resultados, né? E tudo está sendo reaberto gradualmente, também muita gente sem a consciência devida, sem a responsabilidade devida para o uso da máscara. Sua avaliação, vereador. Mauro, diante do que eu tenho acompanhado em vários países do mundo,
muitos governantes optaram em fazer etapas e trabalhar com essas etapas, tanto na área da saúde, assistência social e na questão econômica. Eu acho que aqui no Brasil não deve ser diferente, ainda mais porque o governador João Dória e o prefeito Bruno Covas se basearam o tempo todo nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Quando a gente pega, por exemplo, a França, o Japão, que tem aí perfil diferente, tem números de habitantes diferentes, eles também fizeram uma programação em cima de etapas. Eu acho que o momento agora é pensar sim nessas aberturas, mas, ao meu ver, o único detalhe que eu acrescento nessa programação gradativa é a questão dos horários. Eu acho que um horário estendido permite muito mais o acesso e evita a contaminação, mas a abertura eu acho que ela deve acontecer. Nós estamos agora num momento de flexibilização da atividade econômica, que é também mais um ponto de etapa que eu acredito ser muito importante nesse momento, devido também ao que aconteceu nos outros países, quando a gente pega, por exemplo, a Irlanda, que teve também essa programação. Então, um acompanhamento que eu e todo o nosso time tem feito desde o início dos primeiros dias de isolamento é manter contato direto com esses países. Nós, uma vez por semana, conversamos com brasileiros que moram em outros países para poder acompanhar o enfrentamento do coronavírus. E nós não estamos diferente do que acontece no mundo. Acontece que nós temos um Brasil muito mais populoso, né, com uma especificidade regional muito diferente, né, uma da outra, mas que está tendo toda a atenção dos nossos governantes. Eu acho que o que prejudica muito é essa divergência política, né, ainda mais no cenário nacional com os estados, e isso prejudica muito na programação e na implantação e implementação dessas medidas. Essa divergência política, de alguma maneira, vai para a população e a população passa a querer agir da forma que acha que deve agir, uma vez que elas olham no plano superior, né, dos governantes e não encontram o devido respaldo? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim, categoricamente e objetivamente, eu respondo que sim, tendo em vista o primeiro pronunciamento do presidente da República. Até então, a população estava agindo de acordo com a orientação mundial da saúde, até então, todos estavam muito cautelosos, preocupados, a gente tinha uma margem mínima da população que não estava levando a sério essa contaminação, essa pandemia, mas, diante do primeiro pronunciamento do presidente da República, nós tivemos aí uma diferença exorbitante de comportamento da população. E aí passou a ser uma questão ideológica. Aqueles que concordam com o governador dos seus estados, aqueles que concordam com o posicionamento do presidente. E, infelizmente, não era um momento de falar de visão partidária, e sim de pensar na saúde da população. A gente está enfrentando uma crise sanitária, então nós precisamos cada vez mais pensar em quem tem propriedade para falar sobre o assunto. E quando começou essa divergência, com todo respeito, com todas as minhas visões políticas, eu deixei de lado e passei a orientar aqueles que me procuravam a seguir as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. É quem tem propriedade para falar, para direcionar, para instruir, e eu acho que ainda continua assim. Nós precisamos sempre nos atentar a quem tem experiência para poder conduzir determinados trabalhos. E essa crise ainda não foi superada e nós precisamos nos atentar. E para isso precisa de canais como esse, Mauro. Nós precisamos debater, instruir. Esse canal aqui é um canal de informação e de conscientização. Então, por isso que eu estou aqui, e estou aqui para poder fazer o melhor e diante daquilo que a gente tem visto no que acontece no mundo. Você está na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, na Rádio Universal AM 810 de Santos, nos acompanhando, também pelas redes sociais. Curta as nossas páginas, siga a gente no Instagram, no Facebook, é o @programa Gente que Fala, e também clique no sininho aí no YouTube, você que está nos acompanhando no nosso canal, para receber as notificações de todas as nossas transmissões. Olha, a Prefeitura de São Paulo lançou recentemente um pacote de ações para dar suporte às mulheres em situação de vulnerabilidade na pandemia. E entre os destaques estão: 1. A capacitação de 60 atendentes do número 156 da Prefeitura para que possam dar um atendimento qualificado às vítimas da violência doméstica. E 2. A concessão de um auxílio hospedagem para mulheres que possuem medida protetiva judicial,
uma iniciativa oriunda da Lei número 17.340 de 2020, de autoria da vereadora Adriana Ramalho, que está aqui com a gente, autoria conjunta, né, vereadora, com outros colegas também da Câmara Municipal. Vereadora, eu fui na lei, a gente está falando aqui do artigo 13, que diz: o poder público poderá disponibilizar vagas de hospedagem em hotéis, pousadas, hospedarias e assemelhados para 1, profissionais de saúde, 2, pessoas em situação de rua, 3, mulheres vítimas de violência. É tudo durante a pandemia ou isso pode ter uma sequência? Durante a pandemia. Eu quero aqui parabenizar a secretária de Direitos Humanos, a Cláudia Carleto, bem como a coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, Maiara Martins, que se debruçaram em cima dessa pauta para poder trazer um amparo e um acolhimento a essas mulheres vitimadas. Nos primeiros dias, né, de toda a polêmica e de toda a preocupação e de todas as ações que cada parlamentar e cada instituição tomou no enfrentamento do coronavírus, eu protocolizei na Câmara Municipal um PL, que é o número 245 de 2020, de minha autoria. Mas os PLs, em concordância com os demais vereadores, optamos em deixá-los paralisados um pouquinho e construirmos projetos PLs, projetos de leis, com foco, com ênfase na área da saúde e da assistência social. Então, passamos a votar os projetos do Executivo e passamos, então, a fazer projetos coletivos, que tivesse ali a autoria de todos os vereadores, não somente uma autoria e coautoria, mas sim um PL coletivo mesmo, que todos fossem autores. Então, cada vereador fez a sua sugestão, a sua indicação de trechos desse PL, de artigos e incisos, e assim foi construído. E então, foi onde eu indiquei algumas sugestões conforme a ONU Mulheres, que fez um levantamento para a América e Caribe, e elencou 14 situações de emergências para serem aplicadas para essas mulheres vítimas de violência, mas eu indiquei 3, e uma delas foi o auxílio hospedagem, que foi acolhido. O auxílio hospedagem, ele funciona da seguinte forma: vão abrir vagas em hotéis quando não tiverem vagas nos equipamentos públicos. Então, se não tiver em nenhum centro de acolhida, então essa mulher vai ser redirecionada para uma vaga de hotel. A ideia é que a gente lute para que a gente consiga fazer um planejamento para ampliar esses centros de acolhida. É um projeto, é uma lei autorizativa, ou seja, o poder público executa. Se houver interesse, está autorizado para isso, ou a sua lei e dos demais vereadores obriga a prefeitura? É autorizativa. Então, a gente tem, por isso que é importante a gente colocar, né, delegada Rose, esse ponto, tendo em vista que, se não tiver, né, uma vaga, um espaço dentro de um equipamento público já existente, então sim, a prefeitura está autorizada a acolher essa mulher e colocá-la num quarto de hotel, onde estão esses hotéis conveniados com a prefeitura. Não vai ser também qualquer hotel, qualquer lugar. A prefeitura fez todo um planejamento, uma programação, porque nós estamos falando de risco de morte. Então, uma vez que essa mulher ela já está saindo de sua residência, ela já está saindo por conta de um medo, a gente não pode colocar ela em qualquer lugar, simplesmente, e a gente precisa ter todo o sigilo e cuidado para preservar essa mulher. Delegada Rose, chama atenção aqui um dos destaques que eu falei aqui na nota, a capacitação de 60 atendentes do número 156 da Prefeitura para que possam dar um atendimento qualificado às vítimas de violência doméstica. Eu tenho a impressão, às vezes, que o munícipe se pergunta, mas, espera aí, será que as pessoas que atendem já não estão preparadas para isso, né? Que tem que passar por essa etapa? Isso também a senhora já vivenciou na própria polícia, a necessidade de preparar os próprios policiais para essa situação do atendimento da mulher vítima de violência doméstica? Olha, se você imaginar que nós precisamos, de tempos em tempos, fazer a reciclagem, fazer, vamos dizer, um projeto de sensibilização com os policiais que fazem esse primeiro atendimento, porque a coisa vai girando e às vezes as pessoas se embrutecem no atendimento e esquecem da peculiaridade que é o atendimento da mulher vítima de violência.
Então, você imagina o pessoal do 156, que não é preparado para isso. O pessoal do 156, ele atende várias opções, né? É a queda de é a poda de árvore, é o buraco, é uma série de coisas. Então, esse grupo específico que está sendo treinado, que precisa ser treinado, tem que ter um conhecimento mínimo sobre o problema da violência doméstica e familiar para poder saber orientar e encaminhar uma mulher que ligue pedindo socorro. Não é fácil. É preciso realmente que você tenha uma sensibilidade muito grande para fazer esse primeiro atendimento. Existe uma rede de atendimento para essa mulher muito grande. Você tem as delegacias, você tem a Casa da Mulher Brasileira, você tem psicólogas, você tem assistentes sociais, você tem abrigos, mas para que a mulher tenha acesso a essa rede, você tem as portas de entrada, que normalmente são as delegacias, os hospitais, e agora através do 156, quando ela pede socorro. Então, se ela não for acolhida nessas portas de entrada, se ela não receber orientação adequada, se a pessoa que está falando com ela do outro lado da linha não entender, não tiver a sensibilidade de ver o perigo que ela está correndo e o que está acontecendo com ela, não adianta você ter a rede. Por isso que é importante que essas pessoas sejam realmente preparadas para esse atendimento. Eu quero cumprimentar a vereadora Adriana. A Adriana, desde o início, sempre demonstrou um interesse muito grande para o problema da violência doméstica e familiar. E ela tem sido uma parceira muito grande nossa, eu digo do Conselho Estadual da Condição Feminina, no tocante a, sempre junto conosco, pensar em políticas públicas que podem ajudar essas mulheres vítimas de violência. E o Conselho é muito agradecido a ela. Eu costumo dizer que eu tenho por ela um carinho profundo. Eu sempre digo para ela, Adriana, se eu tivesse filhos, eu queria ter uma filha como você, que é realmente uma moça que trabalha muito, é uma moça que, sabe, dá orgulho para a gente o trabalho que ela está realizando. Então, esse projeto, e olha que coisa boa, de origem coletiva, ninguém vai pegar a glória para si. É um trabalho coletivo feito pelos vereadores do Estado de São Paulo para atender mulheres vítimas de violência. Então, eu só tenho que cumprimentá-los por esse trabalho e que o prefeito realmente coloque em prática. Você falou certo. Quando é autorizativo, o governante põe ou não põe em prática, fica a critério dele. Mas o prefeito Bruno Covas é uma pessoa de extrema sensibilidade e imediatamente ele já começou a fazer um trabalho para colocar em prática, operacionalizar esse projeto, que com certeza vai fazer muito bem a vida de muitas mulheres que sofrem violência. E, doutora Camila, Mauro, sim, pode falar, vereador. Que apesar de ser autorizativa, o Bruno abraçou a causa, o Bruno Covas, tanto que ele regulamentou. Né? Então, já está regulamentado, está publicado. Ele fez uma reunião por videoconferência comigo, com a doutora Fabíola Sucasas, que é do Ministério Público, com alguns vereadores representando a Câmara Municipal, e eu estive presente, bem como com a deputada federal Tabata Amaral. Então, nós estivemos presentes nesse momento de assinatura da regulamentação desse decreto, e eu acho que é extremamente importante registrar aqui, porque nós estamos avançando agora numa etapa onde a gente precisa conscientizar os homens a apoiar as mulheres. E apoiar as mulheres no mercado de trabalho, no empreendedorismo, nas pautas de políticas públicas na área da saúde, na educação, na política, no enfrentamento da violência contra a mulher. E nós estamos tendo a postura do prefeito Bruno Covas em declarar em todas as vezes, em todas as oportunidades, o quanto ele se preocupa com essa pauta. Então, eu registro aqui que em todos os momentos nós tivemos a atenção do prefeito Bruno Covas, e eu, em particular, todas as vezes que eu mesma levei essa pauta para o governador João Dória, ele me atendeu prontamente. Então, isso precisa. A gente tem na ONU uma campanha que é o He for She. Então, nós temos cada vez mais que falar, olha, homens, não ocupem os espaços, o protagonismo da fala das mulheres na pauta de políticas públicas e de ações para as mulheres, mas apoiem as mulheres a cada vez mais levantar essa bandeira. Doutora Camila Zinger, como é que o direito de família observa essa problemática da violência doméstica contra mulheres? O direito de família, ele procura
atender e proteger a mulher, né, com relação a isso, e contando com essas medidas que vão desde do afastamento, o acolhimento, mas o direito procura estar atento à realidade para que essas pessoas, essas mulheres vulneráveis, enfim, a esse tipo de violência, para que sejam resguardadas. Mas está atento e o judiciário atua também de forma bastante ativa com relação a isso. Seguindo com mais uma... Pode concluir, doutora. Não, é uma preocupação também presente no dia a dia do judiciário. Sim. Seguindo com mais um assunto aqui para a nossa análise, nessa edição do programa Gente que Fala, o governador João Dória afirmou que os policiais militares flagrados agredindo uma comerciante de 51 anos de idade em uma abordagem em Parelheiros, na zona sul aqui da capital, ficarão afastados durante a apuração do caso. Reportagem exibida ontem pelo programa Fantástico mostrou que um dos policiais pisou no pescoço da mulher enquanto ela se debatia no chão, em imagens que lembram a morte de George Floyd nos Estados Unidos. O governador João Dória, nas palavras do governador, essas cenas causam repulsa e a conduta dos policiais é inaceitável. Delegada Rose, conheço bem a senhora tem uma frase que diz o seguinte: não vou dourar a pílula. Então, com a palavra, delegada. Olha, eu fiquei realmente indignada ao assistir aquela cena ontem. É impressionante, não dá para acreditar. Olha, nós temos uma polícia civil, uma polícia militar compostas de homens e mulheres que dão orgulho na gente, que têm um trabalho maravilhoso, que lutam pela comunidade, que se esforçam e muitos até morrem em defesa das pessoas. Você não pode e não deve deixar de se indignar em assistir uma cena como a que a gente assistiu ontem. Não existe explicação. Veja, está tão perto de nós, né? Tão assim, daquilo que nós vimos que aconteceu nos Estados Unidos, com aquele rapaz, foi tão recente, né? Todo mundo assistiu, todo mundo viu. Eu não consigo entender e não consigo me conformar o que é que dá na cabeça desse policial e do companheiro dele, porque você sabe que eles não andam sozinhos, eles andam em dupla. Então, como é que, vamos dizer, ele fez aquilo? E o colega? Será que não percebeu o que ele estava fazendo? A violência que ele estava fazendo? A arbitrariedade que ele estava fazendo para chegar lá, puxar o colega e dizer, para com isso, porque ele vai responder na mesma medida do que aquele que estava com o pé no pescoço da mulher. Quer dizer, não dá para a gente acreditar que um ser humano possa ter aquele comportamento, um policial que é preparado, que passa meses numa escola de formação, que tem entre as matérias dos cursos a de direitos humanos, onde está incluso cidadania, violência contra a mulher, como é que você tem que fazer as abordagens, e são professores que dão essas aulas brilhantes, sabe? E se cobra, o comando da Polícia Militar, o comando da Polícia Civil, cobra esses policiais dos seus atos, das suas atitudes. Num fato tão recente como aconteceu nos Estados Unidos, ele resolve, entre aspas, imitar aquele comportamento. E o pior, pisando no pescoço de uma mulher, uma senhora de 51 anos. Ah, mas ela estava com uma barra de ferro. Jesus, 2 homens não conseguem parar, né, de uma maneira diferente, de uma abordagem diferente, uma mulher de 51 anos que, sei lá, se estava ou se não estava com a barra de ferro. Não existe desculpa para o comportamento deles. Realmente não existe. O governador João Dória está certíssimo. E é importante que as pessoas saibam, ele não afastou só. Ele afastou e esses policiais vão responder a um processo administrativo que pode culminar com a sua demissão a bem de serviço público. É realmente um absurdo isso. Delegada Rosmarie Corrêa, quando acontece um episódio que atenta contra os direitos humanos, como é que as polícias, de uma maneira geral, trabalham para que os seus agentes tenham não só o devido conhecimento daquilo que aconteceu, mas repensem as suas condutas dali para frente?
Olha, eu tenho absoluta certeza, Mauro, que todos os quartéis, o comando da polícia, as escolas vão utilizar, inclusive, aquela cena terrível que a gente assistiu para falar com os seus policiais, com aqueles que ainda estão nas escolas de formação, para mostrar para eles o que é um comportamento indevido e que não deve se repetir. Vai ser, eu tenho certeza, usado como exemplo, infelizmente, porque não deveria acontecer isso, como exemplo para mostrar para todos os policiais aquilo que não pode e que não deve acontecer. Agora, eu quero dizer muito claramente, tenho certeza que estão se tomando atitudes, que punição vai acontecer e qualquer policial, civil ou militar, ou GCM, que tiver um comportamento arbitrário ou violento com qualquer pessoa, ele vai responder por aquilo que ele faz. Claro, se um marginal está me apontando uma arma para me matar, eu vou ter que puxar minha arma e atirar, porque é minha defesa em defesa da comunidade. Agora, ali, aquilo que a gente viu não era defesa de ninguém. Aquilo que a gente viu foi realmente uma violência, uma arbitrariedade e um ato realmente contra tudo que você entende como direitos humanos. Vereadora, como observa esse episódio, depois de tudo que aconteceu nos Estados Unidos, a mesma cena se repete aqui no Brasil? Bom, George Floyd, ele 46 anos, tem vídeos onde mostra exatamente todo o ato de brutalidade e ele fala, não consigo respirar. E se observarmos o vídeo, né, dessa ação contra essa mulher, né, tem alguém que fala, olha, ela é uma mulher, ela está machucada, ela está desacordada. Então, se a gente fizer um link, a gente não acabou de falar aqui de violência contra a mulher, a gente tem um policial homem agredindo uma mulher. Então, que no caso ainda agrava muito mais a situação por ser um policial. Em todas eu digo, sabe, Mauro, que em todas as profissões nós temos os bons e os ruins. Nós temos os bons médicos e aqueles que são péssimos médicos. A gente tem os bons advogados, né, doutora Camila? E temos os maus advogados, aqueles que usam de suas atribuições profissionais para fazer o ilícito. Nós temos isso em todas as áreas. Na política, nós temos os bons e os maus políticos. E nas corporações, nós estamos vendo cada vez que também nós temos os bons e os maus policiais. Agora, uma coisa que precisa ficar evidenciado é que não é a fala dela contra a dele, não é a versão dela contra a dele. Nós temos um vídeo. E em todo momento, aquela ação foi gravada. E não pudemos observar que ela estava com uma barra de ferro na mão. Se isso aconteceu, esse vídeo em algum momento vai aparecer. Alguém vai mostrar, mas eu desacredito. Então, eu acredito que para os bons policiais, o nosso reconhecimento, porque eles dão a vida, eles protegem a sociedade, porém, para esses policiais que agiram de excesso, precisa, sim, ser submetida à corregedoria, precisa ser submetida à investigação e precisa haver punição. Então, ali foi como os especialistas no Fantástico também deram a entrevista. Ela já estava mobilizada, não tinha um porquê ele ter suspendido o pé e ainda colocar mais peso ainda sobre o pescoço dela. Ele poderia ter matado ela. Outra coisa, arrastar ela pelo asfalto, ela quebrou, ela fraturou a perna. Então, não foi uma simples mobilização. Eu acho que nós temos aí muitas provas que mostram e comprovam o quanto o policial agiu com excesso, com abuso de poder, e eu acredito que a gente precisa cada vez mais falar e debater sobre isso. A gente não pode se calar diante de uma situação dessa, porque não pode virar corriqueiro, isso não pode ser normal, então a gente tem que se indignar, e mesmo que se ela tivesse levantado uma arma, mesmo que se ela tivesse levantado uma barra, ele deveria agir dentro do que está no seu treinamento. Como a delegada bem colocou, se ela tivesse com uma arma de fogo, ele teria se defendido, mas ela estava com uma barra de ferro, supostamente, como ele alega, então ele deveria ter mobilizado, e não é o caso. Eu acho que contra fatos não há argumentos, e eu acho que o vídeo evidencia muito isso. Na minha opinião, precisa sim isso parar, porque não é o primeiro caso,
não é o primeiro caso, nós temos vários outros relatos, nós temos não só do George Floyd, nós temos de muitos outros brasileiros aqui, inclusive. Recentemente, eu tive um caso muito próximo da mesma forma, uma mulher agredida por um policial, e eu acompanhei ela, eu pessoalmente, para poder fazer todos os exames, e eu mesma vi todos os machucados. Então, a gente precisa parar com isso. Policial é policial, ele está para poder cuidar, zelar, proteger vidas e não fazer essas atrocidades. Doutora Camila, pelo que disseram a vereadora Adriana e a delegada Rosmarie Correia, o que a gente espera, de fato, é a punição, porque senão isso vai acabar atentando contra a instituição Polícia Militar de uma maneira geral. A gente sabe que isso é desvio de conduta, e não só atentar contra a Polícia Militar, mas atentar contra todos os policiais militares ou civis, enfim, porque acaba a população tendo uma ideia de que todos agem ou podem agir dessa maneira. A punição é fundamental, não? Eu acredito que ninguém concorde, né, com qualquer tipo de arbitrariedade ou violência, e que tudo precisa ser investigado e que o devido processo legal seja seguido para que, ao final, os responsáveis sejam punidos e respondam às penas que a lei prevê. Sim. Antes aqui do nosso próximo assunto, aqui para a nossa análise e para o nosso debate no programa Gente que Fala, quero deixar para você que nos acompanha um recado da Prefeitura de São Paulo. Olha, gente, vocês estão sabendo da reabertura dos bares, dos restaurantes, não é verdade? Nessa fase amarela que a gente está vivendo aqui da reabertura, os bares e restaurantes vão funcionar com 40% da ocupação, as mesas têm que ficar a 2 metros de distância umas das outras e com todo mundo sentado. Os estabelecimentos podem funcionar 6 horas por dia e o ambiente tem que ser higienizado diariamente. E consumir na calçada e na rua, de jeito nenhum, né, minha gente? Os bares e restaurantes não podem vender para quem estiver fora e você não deve consumir nada na rua e nem insistir, tá combinado? E, afinal, fora dos estabelecimentos que as aglomerações podem acontecer e é isso que ninguém quer nesse momento. Então, vamos com calma. A notícia da reabertura é boa, mas o momento é de atenção. Continue com os cuidados de higiene, lave sempre as mãos, use o álcool em gel, não compartilhe talheres, copos e objetos de uso pessoal, mantenha o distanciamento social e fique em casa. Não se esqueça, a cidade de São Paulo continua em quarentena. Então, se você vai sair de casa, use a máscara. Uma mensagem da Prefeitura de São Paulo para você que acompanha o programa Gente que Fala. Mais um tema aqui para a nossa análise. O coronavírus pegou o mundo inteiro de surpresa e o judiciário não foi exceção. De repente, prazos, audiências, processos e decisões tiveram que ser suspensos. Uma questão ainda mal resolvida é sobre como ficam as visitas quando os pais separados dividem a guarda dos filhos, considerando que a principal recomendação do momento é o isolamento social. O problema atinge ainda questões como a pensão alimentícia, com a qual a Justiça tem adotado posturas mais tolerantes. Doutora Camila Zinger, prevalece o bom senso nessa questão de guarda de filhos, das visitas, enfim, o que estava estabelecido antes da pandemia, evidentemente? Toda a questão relacionada à guarda de filhos deveria prevalecer o bom senso e nós esperamos que nesse momento de maior complicação, né, de maiores dificuldades, que os pais busquem o consenso e busquem agir com bom senso e sempre no melhor interesse dos filhos e dos menores, e não dos próprios interesses. Quando isso não acontece, algumas vezes nós já estamos vendo questões que estão chegando ao judiciário e que está funcionando com a ajuda da tecnologia, como todos nós hoje, né, estamos trabalhando com a ajuda da tecnologia, o judiciário também está trabalhando e vem resolvendo algumas questões pontuais para que as visitas sejam realizadas no melhor interesse dos menores, inclusive com auxílio de visitas virtuais, que vêm sendo feitas também. Alguns juízes têm aplicado isso por meio das ferramentas que hoje estão disponíveis para que a gente faça essa transmissão do programa,
Então, visitas também podem ser realizadas dessa forma, mas o bom senso e a conversa entre os pais e os guardiões é o que melhor atende aos interesses dos menores, né? O bom senso tem sido a regra? O que tem acontecido? O que tem chegado no seu escritório em relação à guarda de filhos? Coisas que não estão dando certo. O bom senso me parece que tem sido a regra, porque os conflitos que nós vemos chegar não são muitos, né? Num período em que está todo mundo isolado e vivendo uma nova situação, o número de conflitos não há nada que me chame demais a atenção, um número extremamente elevado, não há. Mas, de fato, eles existem, é normal, né, que existam, e vêm sendo solucionados com o auxílio do bom senso, com o auxílio do diálogo, o mesmo diálogo que nós recomendamos em outras áreas, não só no direito de família, mas vem sendo auxiliado, sim, pelo diálogo, pelo bom senso, e quando não é possível, esses conflitos já estão chegando num número não muito elevado, mas estão chegando ao judiciário, que está buscando também alternativas para que essas visitas e essa convivência das crianças com os pais, e inclusive com os avós também, e com os familiares, seja mantida. Quando o bom senso não tem prevalecido nessas situações, e aí, claro, o conflito, a causa do conflito tem sido o que exatamente neste ponto aí da guarda dos filhos? O que tem de gerado discordância? A criatividade do ser humano é enorme, né? Mas a locomoção das crianças, ou então o confinamento em ambientes não adequados, ou o contato em si, né? Porque agora, além da dificuldade de locomoção, a dificuldade para que o convívio aconteça também em espaços, né, públicos, mas a tecnologia tem ajudado bastante nisso, com esse convívio virtual. E os juízes estão usando também, para que a convivência no dia a dia seja mantida, com horários pré-determinados e regras estabelecidas, né? Uma plataforma específica, horários específicos, para que também não fique muito vago, né, os termos dessa visita. Mas, no geral, no que for possível manter o que foi acordado antes da pandemia, o correto é que se mantenha. Temos notícias, doutora Camila Zinger, que em muitas situações, durante a pandemia, o judiciário tem andado com mais celeridade. Os juízes fazendo os trabalhos de forma remota, em teletrabalho, home office, têm tido uma produtividade melhor do que antes da pandemia. Na sua área aí do direito de família, isso também tem sido observado? Olha, o que nós observamos é que quem trabalhava bem antes da pandemia continua a trabalhar bem, mesmo de forma remota, com o teletrabalho, e quem não trabalhava bem continua a não trabalhar bem na pandemia. Então, essa é a nossa realidade. Então, no que nós estávamos falando dos bons e dos maus profissionais. Os bons profissionais continuam a trabalhar mesmo durante a pandemia, e quem não ia bem segue não indo bem. Mas, de um modo geral, como toda a população, o judiciário vem se ajustando às novas necessidades e a essa nova realidade. Vereadora Adriana, perguntas aqui do nosso público, da nossa audiência. A Mônica Ortiz nos acompanha pelo nosso canal no YouTube e pergunta o seguinte: como funciona, ou como funcionam, né, o Instituto Construa e o projeto Mulheres que Constroem? Bom, eu sou filha do Ramalho da Construção, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do setor da construção civil de São Paulo, e a ideia
do Mulheres que Constrói veio do ramalho da construção diante do número de mulheres trabalhando, laborando dentro dos canteiros de obra. Nós temos ainda hoje esse percentual, já se estabelece por alguns anos, de 5% de mulheres dentro dos canteiros. Não estamos falando das mulheres que fazem parte da administração, do almoxerifado, de outro departamento de uma construtora, mas sim aquelas que estão dentro dos canteiros, fazendo a função de pedreira, eletricista, encanadora. E a ideia também foi unir já essas questões de violência contra a mulher e violência doméstica e dar a oportunidade dessa mulher no mercado de trabalho. Então, como o Ramalho é do setor da construção civil, ele implantou essa ideia do projeto Mulheres que Constrói. E o Instituto Construa é um instituto que versa sobre educação, enfrentamento contra violência contra a mulher, sobre empreendedorismo, sobre mulher no mercado de trabalho e sobre qualificação profissional. O Instituto Construa, ele implantou uma escola que ensina várias modalidades dentro do setor da construção civil para homens e mulheres. Então, é um projeto grandioso, tem a participação da Ana Paula Tavares Goff, que é uma grande mulher, brilhante, engajada nessa pauta também, e eu tive a honra de ser convidada a fazer parte deste projeto. Então, quando o Ramalho conversou comigo, a Ana Paula conversou comigo, eu prontamente aceitei, tendo em vista os projetos sociais que eu já desempenhava nesse sentido. Então, eu pude ali aprender e ajudar a ampliar o projeto Mulheres que Constrói. Então, Mulheres que Constrói vem principalmente, o foco principal dele é na questão da qualificação profissional para essas mulheres, ofertar uma possibilidade, uma oportunidade no mercado de trabalho do setor da construção civil e o enfrentamento da violência doméstica. Eu fico assim muito feliz que fizeram essa pergunta, tendo em vista que a gente tem buscado cada vez mais levar esse projeto para outros estados do Brasil. Então, as pessoas, quando têm conhecimento de alguns projetos que nós lideramos aqui, que nos empenhamos para realizar, então nos convida e a gente vai. A gente sempre dá um jeito, assim como a doutora Camila falou, eu me reinvento e agora, ultimamente, por videoconferência, a gente tem implantado esses projetos em outros lugares. Qual que é a presença da mulher na construção civil, que é uma atividade predominantemente masculina? Exatamente. Esses 5% de mulheres nos canteiros de obra, elas têm um resultado mais do que positivo, porque nós já fizemos uma estatística, inclusive com cases da Terquimisa, da Gafisa e de outras construtoras, que quando tem uma mulher, mestre de obra, encanadora, eletricista, o trabalho resulta muito mais positivo. Elas são mais rápidas, limpas, organizadas, o trabalho sai com excelência. E a gente ainda tem alguns pontos sensíveis dentro do setor da construção civil que as mulheres nos ajudam a combater, que é o uso do álcool. Então, a gente consegue ainda conscientizar esses trabalhadores na questão da segurança do trabalho, no momento, no período que estão laborando. Isso é extremamente importante, ainda mais dentro do setor da construção civil, que nós sabemos que nós buscamos lutar muito pela proteção do trabalhador. Delegada Rose, a Fernanda está em Santana, aqui na zona norte da capital, e pergunta: as denúncias de violência contra a mulher cresceram muito nos últimos anos? Ou ela afirma, cresceram muito nos últimos anos. As punições cresceram no mesmo ritmo? Eu vou acrescentar uma questão aqui. Ela afirmou, e eu vou perguntar, cresceram muito nos últimos anos, de fato, ou as mulheres tiveram mais oportunidade para denúncia? Já vista os canais para isso? Se encorajaram mais? Infelizmente, Marcos, a Fernanda está certa. Eu acredito que cresceram mais as denúncias. Não é as mulheres se encorajando para denunciar. A violência contra a mulher, ela cresceu mais. Principalmente nessa época da pandemia, onde os casais obrigatoriamente têm que estar juntos ali, as coisas que nós temos sabido realmente têm chocado bastante. Homens, né, que na realidade nunca chegaram a encostar a mão na mulher. Tinham as discussões normais, mas de repente o fato de estar junto começou a ter umas exigências, começou a ter um clima de guerra que levou, sem dúvida, isso a gente já comprovou,
a agressão física. Né? As próprias mulheres, elas estão, vamos dizer assim, se espantaram de chegar a esse momento. E aqueles que já eram violentos, que já tinham essa índole de violência e que já tinham em outras ocasiões agredido também, a coisa ficou muito pior. Cresceu, e como eu disse a você, nós temos uma rede de atendimento à mulher vítima de violência. A mulher tem lugar para ir, ela tem aonde fazer a queixa. Gente, quem não conhece a Casa da Mulher Brasileira precisa conhecer. A Casa da Mulher Brasileira é um equipamento onde a mulher tem todo o atendimento. Ela tem o atendimento social, psicológico, da delegacia, ela tem o Ministério Público, ela tem a juíza, ela tem a Defensoria Pública num único local. Então, quando essa mulher, que é vítima de violência, consegue chegar à Casa da Mulher Brasileira, ela é atendida integralmente. Tem, inclusive, local que a mulher fica abrigada quando ela não pode voltar para casa. Então, veja, nós temos essa rede de proteção, nós temos equipamentos para atender essa mulher. A violência aumentou. Agora, o que a gente sente também, com a pandemia, às vezes é muito difícil a mulher sair de casa para fazer denúncia. Né? Mas faz pelo celular. Às vezes o homem toma do celular da mulher, ela não tem controle do celular, ela não pode fazer uma ligação, ele quer saber o que tem no WhatsApp dela. Vamos fazer isso. Então, campanhas têm sido feitas. Uma das campanhas que a gente tem aí apoiado bastante, tem dado muito resultado, é a campanha onde você coloca um X vermelho na mão, né? E quando você está indo para os lugares, principalmente nas farmácias é que foi feito esse trabalho, e você sofre violência, você chega para a atendente e mostra a mão sem que ele perceba. Quando a atendente vê o X na sua mão em vermelho, ela imediatamente sabe para o canal que ela precisa ligar para dizer que ali ela tem uma mulher que está sofrendo violência e que está com dificuldade de poder denunciar. Então, estão sendo criados vários equipamentos, vamos dizer assim, e várias estratégias no sentido de poder ajudar essa mulher que sofre violência. Mas a Fernanda tem razão. Infelizmente, aumentou bastante. Eu recebi esse vídeo e cheguei a compartilhar, recebi no WhatsApp. A moça chega na farmácia acompanhada do companheiro e ela mostra aquela cruz, aquele X na mão, né, para a atendente já sabe o que fazer, pega um telefone, liga para a polícia e o rapaz é abordado na saída da farmácia, não é verdade? Exatamente. Então, você vê, é uma estratégia brilhante para ajudar essa mulher, que ela não se expõe porque ela não pode pegar telefone, ela não pode sair para fazer denúncia. Então, de repente, ela saiu para algum lugar, ela tendo aquele X na mão, ela mostrou a atendente, ou os atendentes na farmácia já sabem o que aquilo significa e já ajudam essa mulher. Muitas vezes, salvando a própria vida dessa mulher, que pode, sem dúvida, ser candidata a um feminicídio, que ela pode ser morta por esse homem. Doutora Camila, Luiz Carlos Moura nos acompanha no Instagram, nossa audiência no Instagram, pergunta o seguinte: como que acontece o depoimento de uma criança, seja ela vítima de violência ou no caso do divórcio dos pais? A partir de que idade ela pode falar? Pergunta aqui o Luiz Carlos. E se há segurança do sigilo desse depoimento da criança? Luiz Carlos, boa tarde. Todos os depoimentos que ocorrem nas varas de família, eles são protegidos pelo sigilo, tá? Independente de criança ou de adulto. Todo o processo ele corre em segredo de justiça e não há uma idade estabelecida para que a criança possa ou não ser ouvida, mas, de qualquer forma, todo depoimento e toda a fala de uma criança ela é acompanhada por especialistas que são nomeados pelo juiz, psicólogos, assistentes sociais. Então, o depoimento dos menores, eles não têm uma idade pré-estabelecida, mas, de qualquer forma, eles são sempre acompanhados por profissionais, ou psicólogos ou assistentes sociais. Eles são realizados com esse cuidado e sempre em segredo de justiça. Sempre em segredo de justiça. Muito bem, doutora. Sim, doutora Camila, você está com a palavra, o nosso tempo já se esgotando, a gente tinha mais temas aqui para a sequência, mas, infelizmente, o tempo do programa já se esgotou. Sua palavra final, sua despedida, sua mensagem para a nossa audiência.
Eu agradeço a todos, eu desejo a serenidade possível a todos nós e que todos os conflitos, independente da área de família ou conflitos entre vizinhos ou discussões contratuais, que nesse momento a primeira recomendação é vamos buscar a saída através do diálogo e do consenso. Eu acho que isso é a minha orientação como advogada, é sempre buscar caminhos alternativos antes de buscarmos o judiciário nesse momento. Vereadora Adriana Ramalho, sua palavra final, sua despedida. Agradeço aqui de coração o convite mais uma vez. Mauro, super obrigada por todo o carinho, pela atenção. Fausto, a Zenilda. Eu parabenizo o programa Gente que Fala, que sempre traz pautas muito valorosas, de grande relevância, e estar aqui neste quadro com essas pessoas, essas autoridades, para mim é uma honra. E dizer que a todas as mulheres que ainda se sentem inseguras, busquem, né, mais informações, busquem conversar, conhecer e se encorajem a denunciar. Além essa grande campanha que a delegada Rose aqui colocou, nós temos também o Justiceiras, idealizado pela doutora Gabriela Mansur, e eu vou deixar o zap aqui dos Justiceiras, que são as denúncias que podem ser feitas por WhatsApp. Então, é DDD 11 99639 1212. Nós estamos apoiando essa campanha, esse projeto, então a ideia é fazer com que essas mulheres tenham mais um canal de denúncia. Além do 190, 180, 156, nós temos também o aplicativo SOS Mulher, também temos a delegacia eletrônica do governo, então, muitos canais que nós precisamos divulgar para ajudar essas mulheres. Então, mais uma vez, muito obrigada, e estou à disposição sempre para vir aqui. Muito obrigada de coração. A todos que nos assistem e nos ouvem, também que vocês tenham um dia maravilhoso, iluminado, e vamos sempre com esperança fortalecida, né? Vamos superar toda essa crise e nós vamos conseguir retomar o nosso Brasil, as atividades econômicas, e a nossa vida vai se normalizar sim. A gente fala o novo normal, mas nós vamos superar e vamos, com certeza, sair com um grande ensinamento e com muitas oportunidades, né, de vida e de buscar o melhor sempre. Então, muito obrigada, delegada Rose e Camila também por estarem aqui e fazer parte aqui junto com vocês. Delegada Rosmarie Correia, palavra final. Nós estamos a cada dia nos reinventando. E participar do Gente que Fala, eu que participo há tantos anos, né? Sempre presencialmente, está sendo muito bom a gente estar falando online também, apesar de que não substitui, com certeza, o carinho da presença. Mas quero agradecer, dizer do prazer que tive de estar aqui com a doutora Camila, com a minha querida Adriana Ramalho, e deixar uma mensagem. Vamos acreditar, dias melhores vão vir. Nós temos que ter otimismo. Muito obrigada. Mas, delegada Rose, certamente estaremos de volta para aquela situação presencial a qual estávamos acostumados. A dinâmica do programa não permite... A dinâmica do programa, né? São 4 entrevistados, comigo 5, mais pessoas no estúdio também, então isso tudo gera aglomeração, então isso não tem permitido a nossa presença no estúdio da rádio. Mas estamos aqui levando a informação para o nosso público, cumprindo o nosso papel de formar opiniões a partir das análises dos nossos entrevistados, de vocês, que são sempre as nossas fontes e que sabem aquilo que é preciso ser dito para o nosso público. Muito obrigado pela presença de vocês, a vereadora Adriana Ramalho, do PSDB, vereadora paulistana, também a delegada Rosmarie Correia, vice-presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina, e a advogada doutora Camila Zinger, especialista em Direito Societário, Direito de Família e Sucessões. Na mesa de som com a gente, o Sérgio Souza, que também é gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção a Zenilda Salvato, a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, e antes aqui da palavra final, eu quero chamar aqui o trabalho que nós vamos fazer a partir das 6 horas da tarde, a live do programa Gente que Fala, com o comando do jornalista Ricardo Godoy, que hoje vai entrevistar o Marcelo Januzzi, cirurgião cientista. O assunto do Marcelo Januzzi é Fox Eyes, a técnica que está sendo usada pelas estrelas. Portanto, logo mais nas redes sociais, a partir das 6 horas da tarde, com o jornalista Ricardo Godoy, na live do programa Gente que Fala. E agora sim, do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. Tchau e até amanhã.